Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Já perceberam de longa data que o nosso programa mudou-se, mudou de cenário, mudou geograficamente, porque agora ele é apresentado a partir de Brasília, e mudou também, sobretudo, o meu interlocutor, que agora é o diácono aqui da Arquidiocese de Brasília, diácono Albérico, que, realizando um serviço pastoral, deixa o seu emprego e vem aqui nos ajudar, nos auxiliar e, sobretudo, representar aqueles e aquelas que gostariam de me seguir neste curso aqui. Diácono, na semana passada nós terminamos o tratado, vamos dizer, da segunda carta aos Coríntios, não foi? Perfeito, perfeito. Ficou alguma coisa por ser visto ou alguma pergunta a ser feita? Ficou alguma coisa em relação à Carta das Lágrimas, lembra? A Carta das Lágrimas, sim, foi escrita antes da segunda aos Coríntios, mas dela nós só conhecemos o título, porque Paulo se refere a ela, mas este texto não chegou até nós. Infelizmente, ele se perdeu. Provavelmente, e acho que eu falei aqui, não me recordo, mas acredito que sim, provavelmente seria uma carta desgostosa, uma carta onde alguém se desabafa, onde fala as verdades, onde procura esclarecer tudo. Não é uma carta, digamos, agradável de ser lida, de ser copiada e de ser guardada. Uma vez tranquilizados os ânimos, a psicologia nos diz que é melhor deixar aquela carta para trás, colocar uma pedra em cima e tocar para frente. Provavelmente nem Paulo, nem os coríntios tinham interesse em guardar, reter, copiar, divulgar a Carta das Lágrimas. Ela não chegou até nós. Mas também não chegou a nós a primeira aos Coríntios. A que nós chamamos de primeira, na verdade é segunda. A que nós chamamos de segunda, na verdade é a quarta. Foram perdidas a primeira e a terceira. E a terceira. Da volumosa correspondência de Paulo com Corinto. Pois é, assim são as coisas. Agora, ainda que fossem encontradas essas cartas hoje, elas não seriam canônicas, não seriam consideradas canônicas, né? Porque não tem ou não tiveram o aval das igrejas durante mais de um milênio. Muito bem, era isso? Era isso. Agora está tudo pronto? Então, eu falei do final da segunda missão Egeia de Paulo, que se terminou com 3 meses de visita calma e tranquila, feitas as pazes, na cidade de Corinto, com os coríntios. E em 3 meses lá passados, Paulo deve ter tido tempo suficiente para redigir esta, que é a sua carta mais longa e, ao mesmo tempo, ao que tudo indica, a última carta. Há indícios que seja a última? Provavelmente Paulo não terá escrito outras, dependendo da datação da carta aos Filipenses e do bilhete a Timóteo. Dependendo de onde se colocam estas 2 cartas, essa teria sido a última. Se não, Filipenses e o bilhete a Filémon teriam sido os últimos. Bem, mas seja o que for, esta é a carta onde Paulo, tranquilamente, através de um secretário amanuense chamado Tércio, a escreve. Não que ela contenha uma espécie de toda a teologia cristã, porque faltam aqui aspectos importantes da cristologia e da eclesiologia. Por exemplo,
Paulo aqui não trata da Eucaristia, como faz na primeira carta aos Coríntios. Mas é o tratado mais completo, é o seu evangelho, é o retrato de um Paulo já maduro, depois da conversão, anos, e depois de anos de evangelização. Paulo não conhecia Roma. E nós nunca saberemos quem foi ou quais foram os fundadores da comunidade de Roma. Na carta aos romanos aparecem 5 comunidades, 5 apartamentos, cada um com um número preciso de fiéis. Mas poderiam se multiplicar esses apartamentos. Provavelmente o cristianismo terá chegado em Roma ainda na década de 40, nos anos 40. Talvez tenha chegado em Roma por judeus cristãos convertidos, ou gentios convertidos, mas não apóstolo do quilate de Paulo. E também seria absolutamente inexato afirmar que foi Pedro o fundador da comunidade de Roma. Esteve lá com probabilidade bem forte histórica, lá terá sofrido martírio, mas não foi o fundador daquela comunidade. Quem foi? Nunca saberemos. Mais ou menos o que se passou na Coreia, no século XIX. Quem introduziu o cristianismo lá foram leigos. Foram fiéis leigos que levaram pela primeira vez o nome de Cristo lá. E durante quase 100 anos não houve nenhum sacerdote, nenhum bispo. Era um fenômeno de leigos. Só bem mais tarde apareceram os primeiros missionários franceses, sacerdotes. Pois houve uma perseguição e até mártires da Coreia existem. Mas foi um cristianismo introduzido por leigos. Acho que a mesma coisa terá acontecido aqui em Roma, ou lá em Roma. Agora, Paulo, que não conhecia Roma, conhecia diversas pessoas dessa comunidade. Ele dá a entender no último capítulo dessa carta, o capítulo 16, onde envia saudações, cumprimentos a diversas pessoas da sua esquadra ou do seu conhecimento que residiam ou estavam residindo em Roma. Característica de Paulo é sempre ele demonstrar uma intimidade, né? Para quem ele escreve ou para a comunidade que ele escreve. Tem o cuidado de não ferir a comunidade, que de resto ele não conhecia, e parece ser essa carta uma espécie de cartão de visita. Antes de chegar, um cartão de visita, para dizer quem ele era, o que falava, o que pregava e o que pretendia. Na verdade, ele diz no capítulo 15 dessa carta que não pretendia ficar em Roma. Ele pretendia passar por Roma, ser encorajado na fé por Roma e levar o evangelho à Espanha. Ele cita explicitamente a Espanha, o que não deixa de ser problemático. Bem, em primeiro lugar, a Espanha seria a Península Ibérica, hoje Espanha e Portugal, seria o extremo ocidente. Mas há um problema maior, é que nós não conhecemos nessa época como colônias judaicas na Península Ibérica, na Espanha. Não conhecemos nenhuma colônia judaica. E, para complicar ainda mais a situação, a língua falada na Espanha não era o latim.
como Paulo iria se comunicar na Espanha, em que língua iria se comunicar, como se faria entender. Bem, apesar de todas essas dificuldades, ele tencionava ir para a Espanha. Ele queria do Oriente passar para o extremo Ocidente e o fim do mundo conhecido da Antiguidade. Certo. Porque terminava ali. A América estava do outro lado do Atlântico. Não foi à Espanha. Os fatos o atropelaram. Ele foi a Jerusalém, como era intenção ir, levar o dinheiro da coleta, junto com alguns, devia ser uma soma considerável, devia ser fruto de diversos meses, se não anos, de coleta. Não queria e nem podia carregar esse dinheiro todo sozinho. Foi com muita gente, foi com quatro pessoas. E nós sabemos o que lá aconteceu, não é? Não foi bem recebido pela comunidade e, para sua desgraça, foi preso por ter sido acusado de introduzir gentios, o que não era verdade, no templo de Jerusalém. E, a partir daí, capítulo 21 dos Atos, começa aquilo que nós conhecemos com o nome de Passio Pauli, a paixão de Paulo. Até o final do texto, quando o apóstolo chega em Roma, sim, mas chega em Roma como prisioneiro. Prisioneiro com certa liberdade, em prisão domiciliar. E é tudo o que sabemos de Paulo a partir de textos do Novo Testamento. Como terminou esta prisão, nós não sabemos, mas façamos um intervalo agora e já voltamos. Como terá terminado a prisão de Paulo, Lucas não a descreve. Provavelmente sabia, porque escreveu os Atos uns 15, 20 anos depois, mas não quis relatá-la. Por quê? Porque, embora Paulo seja o personagem mais importante dos Atos, ocupa mais que a metade do livro, não era o protagonista e a meta final do escrito. A meta final do escrito de Lucas parece ter sido o encaminhamento da palavra de Deus, apesar de 1000 obstáculos e 1000 tribulações, até o extremo ocidente e a capital do império. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Capítulo 1, versículo 8. Exatamente. E Lucas teria atingido o seu escopo, a sua meta. Agora, é possível que Lucas, como parece ser o seu estilo, mais uma vez queira ou tenha querido estender um lençol sobre fatos desagradáveis. É conjecturável pensar, é pensável que a prisão, no final de 2 anos, se tenha recrudescido e tenha terminado algum tempo depois, exatamente quando nunca se saberá, com uma sentença de morte. Digo isto porque parece que Nero, era ele o imperador, não costumava desagradar as famílias sacerdotais dirigentes de Jerusalém. E certamente de lá vieram as piores acusações contra Paulo. É provável que ele tenha sido sentenciado nessa ocasião. Existe um local, hoje, na periferia de Roma, naquela época era fora de Roma, chamava-se Aquae Salviae, onde se diz que foi ali martirizado Paulo por decapitação. Hoje, aquilo é um mosteiro de monges trapistas. E o peregrino pode ir lá e pode venerar um local que dizem ter sido
o local da decapitação de Paulo. Certeza disso nós nunca teremos. Ali perto está construída, uns 2-3 quilômetros dali, a famosa Basílica de São Paulo, fora dos muros, onde se diz, mas também é uma tradição difícil de ser comprovada, Paulo teria sido sepultado. É lá que se fala das 3 fontes? No lugar da decapitação, Tre Fontane, em italiano. É uma abadia de monges trapistas hoje. Pois é, existem as cartas pastorais, escritas depois da carta aos Romanos, que afirma Paulo novamente de volta no Oriente, e dando ordens a Timóteo e a Tito. Mas essas cartas provavelmente são pseudo-epigráficas, ou seja, cartas não autênticas, cartas atribuídas a Paulo, mas não escritas diretamente por ele. Mas certamente alguém conhecia bem ele, o pensamento dele, não? Poderia ser um discípulo, poderia ser um admirador, e sobretudo no que tange a Timóteo, uma espécie de testamento espiritual, uma espécie de adeus, de discurso de despedida de Paulo. Combati o bom combate, corri como um atleta, conservei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. Está vendo? Estas cartas não pertencem. Se isto tudo que eu falei é verdade, então esta carta teria sido o seu ponto final, ou pelo menos é a carta, isso é verdade sim, incontestável, onde ele apresenta com maior tranquilidade o seu evangelho. Perfeito. Agora, da introdução, vale a pena ler o que ele dizia de Jesus Cristo. São os versículos 3 e 4. Então vamos lá. Do capítulo 1. Acerca de seu filho Jesus Cristo. Ele está falando, ele vai escrever acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne. Descendente de Davi quanto à carne. Sim. Que, segundo o Espírito de santidade, foi estabelecido Filho de Deus, no poder por sua ressurreição dos mortos. Filho de Davi segundo a carne e Filho de Deus com poder. Aqui é preciso unir as duas expressões para não se pensar que Paulo afirmasse que Jesus não era filho antes da ressurreição, ou se tornou filho depois da ressurreição. Para Paulo, Jesus era filho de Deus, sim, e esta cristologia aí não é uma cristologia adocionista, simplesmente depende do modo como se lê. Ele o era, mas o era escondidamente, não manifestamente. Com a ressurreição dos mortos e com a força do Espírito, aquilo que era escondido, aquilo que não era manifestado, se manifestou em plena luz. Filho de Deus. Certo? Perfeito. Esta é uma cristologia aceitável. Eu não quero dizer que esta tenha sido a primeira cristologia. Primeiro, acredito que tenha sido uma cristologia adocionista. Isto é, ele se tornou filho de Deus com a ressurreição. Mas pensando melhor, logo depois, se chegou à conclusão, não, ele já era filho de Deus. Já era, só que o era de maneira escondida e sem o resplendor da ressurreição. Interessante. É esta a cristologia de Paulo. Para Paulo, Jesus sempre foi filho de Deus. Outra coisa, eu já tratei aqui, falando da carta aos Coríntios, é se Paulo imaginava ser Jesus filho de Deus, ele também Deus. Tratei disto aqui? Bem levemente, não muito aprofundadamente. Bom. Paulo, em outras palavras, era trinitário. Acreditava ou cria
que Jesus era divino tanto quanto o Pai, difícil pensar, da mesma natureza e da mesma substância do Pai? Note, ele dá a Jesus títulos altíssimos, como Kyrios, o Senhor. Ele sabia que a cristologia se elevava sempre mais e andava sempre mais alto. Agora, duas coisas merecem a nossa consideração. Primeiro, Paulo nunca diz que presta culto ao Senhor Jesus. Pelo menos se culto significa adoração. Paulo nunca faz ou realiza ação de graças a Jesus. Sempre ao Pai. Sempre ao Pai. Há textos, como na 1 Coríntios, em que parece que Jesus é subordinado ao Pai. Ele disse a Jesus, o Pai: senta-te à minha direita até que ponham todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. A última inimiga será a morte. E quando esta for vencida, o Filho entregará tudo ao Pai, se supõe ele também, e Deus será tudo em todos. O que pensava Paulo de Jesus? Exatamente. É difícil dar uma definição. Aqui na carta aos Romanos existe um problema que está no capítulo 9, versículo 5, em que poderia, e acho que essa Bíblia aí dá a leitura, 9, versículo 5. Tá. E os patriarcas deles descendem de Cristo. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. O texto aí é ambíguo. Eles escolheram esta tradução, na qual se diz claramente que Cristo é o Deus bendito para sempre. Mas depende muito da pontuação. Isso. Provavelmente a pontuação aí está errada. Poxa. E então, o texto deveria ser lido assim: deles descende o Cristo segundo a carne. Ponto. Ou ponto e vírgula. Aquele que é sobre todas as coisas, Deus, seja bendito para sempre. Amém. Entendi. Um louvor a Deus distinto da menção de Jesus. Bom, são pouquíssimos os textos de Paulo em que pode ser que transpareça a divindade de Jesus. Agora, uma coisa é verdade: 30 anos depois da morte de Paulo, isso tudo estava plenamente superado. João claro. Capítulo 20, versículo 28. Tomé, meu Senhor e meu Deus, a Jesus. Em Justino temos a mesma coisa. Eleva um hino a Cristo como a Deus. No domingo, o culto cristão. Agora, 30 anos antes, Paulo sabia de tudo isto? Estas coisas 30 anos antes da escrita de João já eram claras? E se Paulo tivesse sabido, teria aprovado? Uma coisa também deve ser levada em consideração. Os judeus, contrários aos cristãos e sobretudo a Paulo, que não perderam uma ocasião de buscá-lo e censurá-lo, nunca disseram que Paulo deixou de ser monoteísta. Portanto, a questão fica assim em pé e sem uma resposta clara que possamos dar. O nosso programa está terminado por hoje. Na semana que vem nós continuaremos. Muito obrigado. Boa tarde, caro telespectador. Até o próximo domingo, se Deus quiser.